Olá pessoal, aqui é o psicólogo Sérgio Bispo falando, espero encontrá-los todos bem. Há um tempo atrás eu fui abordado por uma pessoa que trouxe o seguinte questionamento para mim. Ela não acreditava na eficácia da psicologia quanto ao tratamento de algum possível problema. E eu, ao mesmo tempo que eu fiquei, de certa forma, impactado pela honestidade em que ela trouxe o seu questionamento, isso permaneceu comigo por algum tempo. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre algumas coisas sobre a psicologia. E aí fica esta indagação no ar. A psicologia realmente funciona ou não funciona? Pois bem, separei algumas coisas aqui para a gente conversar sobre isso e espero que ajude a sanar essa dúvida, porque eu creio que não é só a dúvida dessa pessoa que me abordou, mas acredito que para muitos também. Pois bem, a psicologia é uma ciência, né? E sendo assim uma ciência, ela foi testada e comprovada a sua eficácia em diversas formas de ser aplicada, né? E isso ao longo de uma história aí de quase 150 anos, né? Em que a psicologia vem sendo desenvolvida e aplicada em seus diversos contextos, em consultórios do mundo afora, por diversos pesquisadores que dedicaram a vida inteira à psicologia. Bem, o objetivo então da psicologia é compreender, analisar e aliviar o sofrimento humano, né? Sendo assim, né, compreendendo, analisando e de alguma forma buscando aliviar o sofrimento humano, a psicologia busca então realizar 3 dentre muitas que eu separei aqui para poder falar para vocês. Que seria o primeiro, seria inserir ou reinserir determinado sujeito a um determinado contexto sociocultural. E de que forma que se pode estabelecer esse problema para que seja necessário então? Podemos perceber no nosso meio social, ao nosso redor, que muitas pessoas têm uma enorme dificuldade de se inserir ou se reinserir a um determinado contexto familiar, a um determinado contexto de amigos, a um determinado contexto cultural, né? Talvez porque ele tenha uma opinião muito rígida sobre alguma coisa, ou que algum processo cognitivo o atrapalha então de perceber como que funciona aquele contexto sociocultural e qual seria a forma adequada então para ele estar se inserindo ou se reinserindo. Então a psicologia traz como um dos seus papéis ajudar o ser humano a se reinserir ou se inserir em um contexto sociocultural. O segundo seria promover um equilíbrio emocional. Nós percebemos aí ao nosso redor, então, e não muito longe, que se está instaurado, né, uma crise em que encontramos diversas pessoas com quadros de ansiedade e com quadros depressivos. Não somente isso, mas com quadros também de desequilíbrio emocional. Essa desregulação das emoções do ser humano faz com que ele não consiga, então, realizar algumas tarefas, fazer algumas coisas comuns até de se fazer, como trabalhar, como se relacionar com a pessoa afetivamente. Impede que a pessoa tenha, às vezes, ânimo para viver, impede que a pessoa se sinta feliz, se sinta com disposição. Então,
vários fatores aí promovem no ser humano então um desequilíbrio emocional. E a psicologia, com o seu papel de compreender, analisar, vem também com o objetivo de aliviar o sofrimento humano, trazendo para ela uma compreensão melhor de si, né, que possa fazer com que ela, aos poucos, comece a enxergar a vida de uma maneira diferente e assim ela possa se autopromover um equilíbrio emocional. Outro papel da psicologia também é o desenvolvimento pessoal do ser humano. Eu cito aqui pessoas que estudam, fazem faculdades, e até terminam a faculdade ou começam diversas faculdades e não conseguem terminar, né? E não consegue desenvolver porque em algum determinado momento percebe que não era aquilo que queria para ela, ou percebe que aquele caminho que ela está trilhando na vida dela não é um caminho que ela queria estar trilhando, e isso faz com que a vida dela não se desenvolva, com que o pessoal dela não se desenvolva, que a carreira não se desenvolva, a forma dela pensar não se desenvolva. Com isso, a vida acaba ficando estagnada e muitas vezes sofre um processo de retrocesso. Então, sendo assim, a psicologia entra na vida da pessoa com a intenção de ajudá-la a perceber, se perceber naquilo que ela gosta de fazer, que ela tem aptidão para fazer, então, e aquilo que provavelmente vai ser uma área em que ela possa se desenvolver melhor e assim realizar um desenvolvimento pessoal aceitável para ela mesma, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos traz como um conceito de saúde um estado de bem-estar físico, mental e social. Sendo assim, também a gente consegue perceber que o bem-estar físico, mental e social é importante para o ser humano, e a psicologia traz então como um dos seus papéis, né, a promoção de saúde para o ser humano. Portanto, a psicologia é então uma área do saber que pertence à saúde. Bem, espero ter ajudado vocês a sanar algumas dúvidas sobre a psicologia, e se houver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até mais.